Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal. Se inscreva, compartilha, deixa seu like. Novamente testando o desempenho em jogos do Ryzen 3 2200G. Como se trata da primeira PU Ryzen da AMD, os resultados e desempenhos obtidos servem como referência para as demais. O jogo de hoje que eu trago, publicado e desenvolvido pela Ubisoft em 2006, que é o Prince of Persia: The Two Thrones. Bom, esse jogo nós vamos testar ele nos seus gráficos no máximo, tá? E nós vamos conseguir rodar em 1080p. Eu não vou nem tentar 1440 não, galera. A gente vai rodar o que ele tem no máximo de preset, que é tudo no alto, né, com anti-serrilhado a 4x, os efeitos de água e névoa. Bom, esse jogo é a conclusão da trilogia Prince of Persia ainda no PS2. Ele é de 2006, quer dizer, no finalzinho ali do PS2, início do PS3, ele saiu só para o PS2. Eu não sei nem se tem porte para o PS3 e o 360, tá? Vou ficar devendo vocês aí. E estamos aí observando, cara, que no máximo em 1080p ele está com 80 FPS. E o gráfico dele, na minha opinião, ainda é um gráfico interessante, ainda é um gráfico bonito, apesar de ser já datado, né? Tá na cara que é um jogo de quase 15 anos atrás, né, cara? Então é claro, é óbvio, é lógico que o gráfico não pode ser atual, mas não perde o seu brilho. E esse jogo é a conclusão da trilogia, como eu estava comentando, e marcou, cara, marcou a época. Esse jogo ele é nostálgico, para mim pelo menos. Eu joguei muito isso na minha adolescência, não cheguei nem a zerar esse jogo. Eu vou fazer isso, eu vou zerar na PU, cara, com certeza. Deu muita saudade Prince of Persia. A gente observa a memória 5.2, 5.3, muito longe de 8 GB, tá vendo? 50% de CPU, então que realmente pode limitar aí a Vega 8, mas jogando a 80 a 100 quadros, cara, tá de show, né? Tá de boa, dá até pra travar no 60 ali, você vai ver que nem a Vega 8 vai trabalhar no 100%, sério mesmo. E esse jogo, ele tentou inovar em alguns aspectos, cara. A trilogia Prince of Persia eu achei interessante. Tem até um inimigo que te persegue o tempo todo. Eles se inspiraram nisso, se não me engano, no Nemesis do Resident Evil 3, o que é bem interessante. E é um jogo que se tornou bastante desafiador, porque Prince of Persia na época, ele era um jogo assim de ação e aventura que tinha muito o foco assim no parkour, nos obstáculos do próprio cenário, nas armadilhas e tal. E era bem interessante, cara. Tinha, assim, momentos do jogo que eram bem difíceis, eram bem desafiadores, o que a gente não tem hoje, né? Um jogo muito interessante e, na minha opinião, vale muito a pena jogar isso, cara. Isso aí é 10 horas de gameplay, cara. No mínimo umas 8 horas. Então, assim, eu acho que vale super a pena, mesmo para os tempos atuais, porque o jogo é funcional, os controles respondem bem. E eu vou deixar para vocês a tradução na descrição, né? A tradução tá perfeita, cara. Dá para você entender a história toda, o jogo todo. E assim, tudo funciona bem, responde bem. Show de bola, cara. Sensacional. Tem nada a reclamar, cara. Só elogiar. Uma pena que a Ubisoft deixou essa franquia parada há muito tempo, que ela tá no limbo, né, cara? É uma pena. Depois de Assassin's Creed morreu esse jogo. E ele foi, na verdade, a base de AC, né? Que AC era para ter sido um Prince of Persia e acabaram criando Assassin's Creed na época. Mas, olha só que show, cara. Essa trilogia é sensacional, eu gosto muito dela. Eu não... Assim, o The Forgotten Sands, a gente já fez até review no canal, não é ruim não. Mas, realmente, assim... O que marcou em termos de história de gameplay foi essa trilogia, cara. Fala sério, The Sands of Time, Warrior Within e The Two Thrones. Esses 3 jogos são nostálgicos e realmente marcou uma era de ouro aí, cara, no PS2 que a gente sente saudade até hoje. Os outros Prince of Persia do 360 e PS3 não foram tão bens, né? O The Forgotten Saints é até razoável, aquele outro de 2008, Deus me livre. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, tudo de bom sempre, até a próxima, pessoal, valeu.